E aí pessoal, tudo bem? Eu sou a Bruna Nóbrega e hoje estou aqui para falar o que eu achei de Spencer, o filme da Princesa Diana do diretor Pablo Larraín, estrelado pela Kristen Stewart. Como a gente sabe bem, esse é um filme que já foi aclamadíssimo desde que ele foi exibido pela primeira vez em vários festivais de cinema ao redor do mundo e muitos críticos estavam falando especialmente sobre a atuação da Kristen como a Princesa Diana, colocando ela como uma das mais aclamadas para o Oscar, inclusive. Então a gente sabe que as expectativas para esse filme estavam altíssimas e por isso eu tô aqui hoje para falar dele, e eu não vou falar assim de forma direta, eu vou falar respondendo algumas perguntas que podem estar aí na sua cabeça, dúvidas que você pode ter sobre o filme, que eu decidi reunir aqui e responder diretamente em vários tópicos. Se você já gostou do assunto do vídeo, deixa o seu like aqui, e se você ainda não for inscrito no canal, por favor, se inscreva. Eu falo muito sobre filmes, séries e música, já tem vídeo da Kristen aqui no canal também. Se vocês quiserem mais vídeos de Spencer, inclusive, podem pedir, porque eu acho que é um filme que vale fazer muitos vídeos sobre. E é isso, bora começar logo! Bom, vamos começar com uma pergunta simples, né? Qual é a história desse filme? Ele vai falar sobre a Princesa Diana, mas a partir de qual perspectiva? De qual contexto? Spencer basicamente vai narrar os últimos dias oficialmente do casamento da Princesa Diana com o Príncipe Charles. Ele se passa ao longo de 3 dias no Natal de 1991. Foi uma época muito decisiva ali para a Princesa Diana e foi um momento em que ela chegou num ponto em que ela falou: eu estou melhor separada. E aí eles decidiram se separar antes de pedir o divórcio ainda, mas foi o momento em que ela falou: não aguento mais isso. E a gente vai acompanhar toda a jornada dela para chegar nesse ponto. O longa se passa na Queen Sandringham, a casa de campo da família real, que é sempre palco de todas as festas de Natal, desde aquela época até hoje. E aí também é muito importante porque ela fica muito perto da casa onde a Diana nasceu e cresceu. E isso é muito importante para a história, porque ela volta para as raízes dela, vai tentar se lembrar o que ela era antes de tudo isso da realeza, sabe? Até por isso mesmo, o nome do filme é Spencer, que é o nome de solteira dela, né? Era Diana Spencer. Então é justamente por isso, uma retomada um pouco das origens dela, tentando lembrar o que ela era antes de ser tudo dessa realeza e se vale a pena largar tudo pra voltar essa paz de espírito interior que ela tinha antes. A segunda pergunta é: a gente já viu a Princesa Diana em filmes e séries diferentes, né? Como esse especificamente se diferencia dos outros? Pra mim, a principal diferença é que esse é um filme muito introspectivo, é focado 100% na jornada da Diana ali e muitas vezes uma jornada mental, coisas que só acontecem na cabeça dela e que a gente vai se aprofundar nisso. Eu acho que muitos filmes e séries que a gente já viu sobre a realeza quiseram focar num contexto grande, sabe? Então eu acho que esse se diferencia por ir no micro, é você focar exatamente nela. Claro que você sabe que tá tendo as festividades de Natal, você vê os banquetes, os compromissos, as roupas que ela tem que usar a cada dia, a cada hora do dia ou evento diferente. Tem tudo isso, mas a gente vai ver isso inserido no contexto interno dela, como ela absorve tudo isso. E eu acho que é muito interessante acompanhar, mesmo que se fosse um personagem ficcional, mas entender, pensando na Princesa Diana, em tudo que ela foi. Eu acho que é um retrato muito fiel, sabe? Muito honesto e que vai fazer muitas pessoas entenderem melhor isso. Principalmente para quem não é tão próximo, tão fã da família real, não acompanha tudo que sai sobre. Eu, por exemplo, teve questões que foram trazidas muito fortemente no filme que eu não tinha ideia de que a Diana tinha passado, sabe? E são questões que foram reais, assim, que eu pesquisei depois e não foi um diálogo inserido ali só para dar
um drama maior, foram coisas que ela passou de fato. E eu acho que o filme trouxe isso de forma muito intensa, mas também de forma muito cuidadosa, o que é super importante. E aí, já que estamos falando dessa jornada interna da Lady Di, né, a gente tem que falar então da nossa terceira pergunta, que é: e a atuação da Kristen, né? Realmente é tudo isso que os críticos estão falando? Ela merece todos esses elogios? A indicação pro Oscar vem? A resposta direta é sim. Você consegue acreditar que é a princesa Diana ali nas telas, sabe? Eu, como muito fã da Kristen, quando o filme começou, até quando eu tava vendo os trailers e teasers no começo, eu ainda via muito a Kristen ali, porque eu conheço os jeitos dela e tudo que é as boquinhas e as coisas que ela faz e tal. Só que assim, deu 10, 15 minutos de filme, eu já tava completamente acostumada, assim, já tinha esquecido disso e entrei a fundo nessa narrativa dela com a princesa Diana. E é absurdo como ela deve ter estudado a princesa pra conseguir fazer tão bem. Porque assim, coisas, mesmo não sendo tão familiar com a princesa Diana, eu consegui identificar coisas que eu já vi em imagens de documentários e fotos nessa atuação. Então o jeito como ela às vezes se portava meio tímida, encolhida, ou a fala às vezes mansinha pra conversar com alguém, ou como ela conversava diferente, por exemplo, com os súditos, né, com as pessoas normais e com os funcionários que queriam, tipo, mandar nela ou falar, ó, você precisa vestir isso, isso e isso. É muito interessante como dá pra perceber todas essas nuances. Eu achei muito bom mesmo. E ainda sobre a Kristen como a Diana, é muito doido você conseguir entender, né, tudo que tá passando na cabeça dela só com um olhar ou com uma atitude, ou como aquilo sufoca ela, né? E ao mesmo tempo que você vê exatamente o que sufoca e o que deixa ela mal, você vê também os momentos de respiro dela, os momentos em que ela fica calma, né? Então as cenas, por exemplo, que ela tá com os filhos, com o Harry e com o William, são muito gostosos de assistir, são os momentos de calma que você percebe claramente ali que é a paz dela, ou os momentos em que ela tá fazendo realmente o que quer ali, vai sair dali, dirigindo. Então isso é muito legal, perceber os dois opostos e como você entende as reações dela pelas situações em que ela tá inserida. Então eu acho que a indicação ao Oscar e provavelmente várias outras premiações do ano que vem realmente vem aí, e quando vier vai ser muito merecida, assim, com certeza. O prêmio depende das outras candidatas, mas só de ter indicação já é incrível. Eu acho que um nominho ali vai ser o da Kristen. Em quarto lugar, é um filme bonito, né, de ver, porque se a gente pensa na realeza, a gente sempre pensa em coisas muito grandes e elegantes, então eu acho que é uma pergunta que vale aqui. E sim, é um filme muito bonito, você consegue ver logo no começo que ele tem essa estética pré-definida, e é uma estética com uns tons um pouco mais pastéis, meio apagados assim, mas que é muito bonito de ver e que combina exatamente com tudo que a Diana tá sentindo naquele momento. E claro, além da parte de fotografia, tem, né, os cenários maravilhosos. A casa de campo da família real é maravilhosa, toda elegante, e os quartos são bem imponentes, mas é interessante também que ao mesmo tempo que tem essa imponência, os cenários às vezes refletem o que ela tá passando, né? Então, por exemplo, o quarto que era super alegre e vibrante e tinha luz entrando, tem um determinado momento que a cortina é costurada e aí fica um espaço dark, sombrio, assim. Então é muito interessante como tudo isso é construído, mas assim, as partes de realeza realmente é muito grandiosa, né? E o cuidado com tudo, especialmente no começo, tem uma cena ali com um planejamento que você vê como tudo da família real é muito bem pensado e planejado e tem que ser muito bem cuidado, que eu acho que o filme traz muito bem. E por último, né, é um filme bom de forma geral? Sim, eu acho que depois de tudo que eu já falei aqui, a resposta não poderia ser outra, né? Eu acho que inicialmente tinha um receio de, por exemplo, a performance da Kristen como a princesa Diana tá incrível, ela realmente merecer a indicação a todos os prêmios possíveis, mas o filme, na verdade, não ser tão bom assim de forma geral. E eu acho que ele foi construído de uma forma muito bem pensada, sabe? Então, mesmo ele se passando só em 3 dias e sendo focado só na princesa Diana, ele
ele tem um começo, meio e fim. Essa jornada interna dela passa por um momento ali de incerteza, e aí chega num ápice em que ela não aguenta mais praticamente, em que você sente tudo que ela tá fazendo, e tem uma cena muito específica pra mostrar isso, e aí depois tem essa resolução, que eu acho que foi uma resolução muito boa e uma demonstração nas telas muito satisfatória pra resumir, pra dar esse fim ao que aconteceu antes, sabe? Então eu acho que eles conseguiram de fato pensar numa solução muito boa pra contar esse momento da vida da princesa Diana de uma forma em que você se envolve com a história e que você entende o que ela tá passando e que você vê que chegou num ponto final, que teve uma resolução ali, né? Você sabe que a história dela continua, mas pra aquele filme o final foi bom. Então eu acho que realmente é um filme muito bom, e qualquer pessoa que vá assistir pode ter algumas ressalvas, né? Talvez achar o filme um pouco lento ou talvez cansativo, mas vai entender pelo que a princesa Diana passou naquele momento. Então eu acho que a mensagem do filme é passada de forma muito clara, isso é super importante. Eu já sabia que eu ia gostar, mas agora eu tô falando que gosto de forma mais embasada e realmente, assim, tudo pra mim. Então é isso, espero que esse vídeo tenha te ajudado a saber mais sobre o filme. Comenta aqui embaixo se você ficou com vontade de assistir, ou se você já assistiu, comenta o que você achou. Não esquece de deixar o seu like aqui no vídeo, se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, e se você já for inscrito, ativa o sininho para receber notificação sempre que eu postar conteúdos novos. A gente se vê no próximo vídeo. Beijos!